Opa, e aí galera? Só tô vendo uma pessoa aqui online por enquanto. Não, tem cinco já. Cara, primeiramente, boa noite aí galera, bem-vindo. Dá um oi aí, só pra ver quem tá aí online. Só manda no chat aí do YouTube mesmo, vocês estão me ouvindo, tudo mais. Imagino que sim. Se o volume tá ok, eu acho que tá. É pra tá. Salve, salve. Beleza, Fred? Beleza, Clarison, Felipe? Bom. Então, seguinte, galera. Primeiramente, desculpe a qualidade do vídeo aí, deve estar meio ruim, porque eu me mudei para casa da minha mãe aqui, e aí a internet aqui é bem ruim, tá? Então, durante essa semana, talvez na próxima, a gente vai ter que trabalhar com essa resolução aí meio ruim, mas é nóis. Então, maravilha então. Mas vai melhorar, pode ficar tranquilo. Só o áudio, se tiver algum problema, me avisa, tá? Me avisem. Então vamos. Maravilha. Então vamos lá então. Vamos começar a aula. Eu vou tirar minha webcam aqui para não ficar atrapalhando. Vou deixar só os slides, tá? A gente vai seguir o seguinte modelo, pelo menos a princípio, tá? A gente vai usar apenas no YouTube hoje. Vocês podem escrever aí qualquer questão aí direto no chat, qualquer pergunta. A gente já vai começar. Se você entrou aí atrasado, dá uma voltada aí, assiste do início se você quiser e tal. Ou acompanha de onde a gente já tá, beleza? E aí vai ser o seguinte, eu vou dar aula normal, igual eu sempre faço, tá? E depois a gente vai fazer os exercícios. Aí para isso a gente vai usar o Discord. Então aí vocês entram lá no Discord, a gente se organiza em grupos para não ficar muita falação diferente e tal. Aí vocês tentam fazer exercício. E à medida possível eu vou tentando tirar as dúvidas. Então vai ser mais ou menos como a gente costumava fazer, beleza? Se tiverem qualquer pergunta no meio da aula, é só mandar no chat, que eu tô de olho ali. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui só. Acho que posso aumentar um pouquinho meu ganho aqui, peraí. Acho que agora ficou um pouco melhor, meu volume deve ter ficado um pouquinho mais alto. Então, cadê meu PowerPoint aqui? Não, não é esse cara aqui não. Foi. Acho que é isso. Maravilha. Então, beleza. Então, só para relembrar, na aula passada, galera, a gente viu... Deixa eu pegar meu celular, senão vai ficar ruim de ver o chat. Pera aí, já vem. Beleza, voltei. Deixa eu só abrir o chat aqui de novo no celular. Então, maravilha. Vamos lá, então, da sequência aí. Quem entrou depois aí, só voltar um pouquinho. A gente vai começar, então. Na aula passada, faz um tempo já, então só para relembrar, a gente viu o lance lá de esforços internos, né? Na aula retrasada, a gente viu reações. Na aula passada, esforços internos. Então, hoje a gente vai ver análise de tensões, rever, né? Então, só para relembrar aqui os tipos de tensões que a gente tem, seria alguns, né? Seriam 4, se eu não me engano. O primeiro que a gente vai relembrar aqui seriam tensões normais, né? Tensão normal. E ela é muito usada em reboques, cabos,
guinchos, guindastes, e também pode ser compressivo, né? Todos esses exemplos aqui são exemplos trativos, mas ele pode ser compressivo também, que no caso a gente teria aqui, por exemplo, uma biela manivela e etc. Só para relembrar, fórmula basicasíssima, né? Tensão normal nada mais é do que força dividido por área, certo? Então você vai ter a força aplicada externa ou interna, no caso, dividido pela área vai dar a tensão normal, seja ela de tração ou de compressão, tanto faz. Outro tipo de carregamento que a gente tem é o cisalhamento. A gente usa muito pouco em LMAX cisalhamento, mas só para a gente relembrar. Então, imaginando que eu tenho aqui uma junta parafusada em uma viga, alguma coisa, eu tenho um parafuso, né? Esse parafuso ele vai ter uma força cortante, de repente, e essa força cortante vai gerar uma tensão. Então, repare que a fórmula aqui é a mesma, força sobre área, tá? Qual é a diferença aqui? A diferença é que essa força ela é perpendicular à área, né? Ela está atuando na mesma direção do vetor da área, e essa força aqui ela é paralela, né, à área. Então, eu teria uma força no sentido perpendicular ao vetor, né, da área, certo? Então, a diferença é que uma é tração, outro cisalhamento, mas a fórmula em si é a mesma. Só que isso aqui seria a tensão média, né? A tensão média cisalhante. A gente pode ter também um cisalhamento duplo, que nada mais é que o cisalhamento simples, só que eu tenho uma força aqui agindo em duas áreas, né? Então, para esse meu parafuso romper, cortar, eu tenho que cortar aqui e aqui. Então, por isso que a área multiplica por 2. Tá? A outra que a gente vê lá em resistência dos materiais seria a torção pura, né? Então, é muito usada em eixos, né? Principalmente eixos, que são os componentes. E a fórmula da torção pura é torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia, o J. Isso aqui seria a tensão máxima, né? Torque vezes o raio dividido pelo momento polar de inércia. Se eu quiser saber um valor de tensão intermediário aqui para dentro, em vez de usar o raio máximo, eu uso um ρ, né? Um raio intermediário. Então, eu quero saber a tensão nessa região aqui, eu uso essa distância menor aqui. Só que isso aqui é um erro muito comum, às vezes, que a galera faz, de usar isso aqui deliberadamente, né? Usar isso para qualquer geometria, etc. Sendo que, na realidade, né, você só pode usar isso aqui quando você tem uma seção circular homogênea, tá? Então, se isso aqui, professor, eu estou projetando um eixo lá para uma máquina, um fuso, um torno, etc., e o meu eixo é sextavado, eu posso usar isso aqui? Não, você não pode usar isso aqui, né? Para outras geometrias, tá? Isso aqui geralmente a gente não vê em resistência dos materiais, você tem uma fórmula um pouquinho diferente, que é T sobre Q, tá? Vejo que tem um pouquinho de diferença, aqui é TR sobre J, aqui é T sobre Q. Aonde o que é esse Q? Ele é algo que vai tentar englobar esse R sobre J aqui, né? E aí, para cada geometria, você tem um número, um valor diferente. Professor, mas eu não posso lá calcular o momento polar de inércia lá para o meu sextavado? Pode, mas essa fórmula não vale, tá? Não é que o momento polar de inércia só dá para calcular para redondo, dá para calcular para qualquer um. Mas essa fórmula tem várias hipóteses, né, por trás disso aqui que não permitem o uso. Então, se for uma seção quadrada, uma seção retangular, um tubo quadrado, etc., você tem que usar essa fórmula. E aí o Q vocês vão tirar dessa tabelinha aqui. Ó. Então, por exemplo, se for um quadrado maciço, o Q vai valer igual a A ao cubo sobre 0,6, aonde 2A, viu? 2A é a largura do quadrado. Tá? Então, cuidem, olhem bem essa tabela, quando a gente vai fazer exercícios aqui hoje, vocês vão fazer, então a gente vai tirar algumas dúvidas. E esses pontinhos pretos aqui, nada mais é do que a localização, ó, pontos pretos indicam os pontos de máxima tensão do cisalhamento. Então, quando, né, no redondo aqui, toda essa superfície externa tem essa tensão máxima, aqui não. Aqui eu tenho tensão máxima apenas nesses pontos aqui indicados em preto. Tá? Então, espero que tenha uma gritaria aqui na rua. Sei lá, a galera tá brigando aí na rua. Quando não é o bar do Didi, é os loucos da rua, né? Então vamos lá.
Beleza, então. Então, dando continuidade, o último, né, que a gente vai ver aqui, dar uma relembradinha, é tensões de flexão pura, tá? Então, para as tensões de flexão, eu tenho uma fórmula, você deve relembrar lá, é m vezes uma distância sobre o momento de inércia, certo? M é o momento fletor, o I é o momento de inércia diária, que vocês aprenderam lá a calcular em resistências materiais, e o C é a distância da linha neutra até o ponto que eu estou analisando. Então, se eu quero a tensão máxima, né, ou Y, tanto faz. Se eu quero a tensão máxima, eu vou pegar a distância máxima, certo? Então, ela vai ter aqui ó, esse momento, certo? Ele vai estar comprimindo a parte de cima e tracionando a parte de baixo, beleza? Esse sinal aqui é só para dar o sinal da tensão, mas eu não recomendo usar isso, porque isso aqui depende muito se é MX, MY, MZ, e aí fica decorando esses sinais que não é legal. O que eu faço para vocês pensarem é, olhe para a viga, né, e vê que lado que está comprimindo, que lado que está tracionando. E aí, compressão é negativa, tração é positiva. Isso para mecânica, né? Galera lá de engenharia civil geralmente inverte. Geralmente eles deixam tração como negativo e compressão como positivo. Mas enfim, é questão de sinal. O importante é você entender, né, que quando você flexiona essa viga aqui nesse jeito, um lado está comprimindo, o outro lado está tracionando e no meio aqui está de boa, né? Não está acontecendo nada. Então esse aqui seria o último que a gente vai lembrar. E esse aqui a gente vai ver de novo, que provavelmente vocês não viram, que é quando você tem um cisalhamento por flexão. Então é um cisalhamento que não está bem rente aqui, ó. Se você reparar, aqui eu tenho um corte tipo uma navalha, uma guilhotina. E aqui eu tenho um corte que é por flexão, né? Então além de isso tem a flexão. Então é um caso um pouquinho mais geral. E aí para isso a distribuição da tensão de cisalhamento ela segue ela não é uniforme, ela não é constante, tá? Então se você vê aqui a gente calculou que a tensão de cisalhamento era força sobre área, mas isso aqui é um valor médio, tá? Se você quiser saber a distribuição exata de tensão, ela segue esse formato aqui, onde o máximo acontece na linha neutra e vale 3 meios de V sobre A para uma barra retangular, certo? Isso aqui às vezes gera uma confusão, porque no livro tem essa figura aqui. Aí o cara acha que isso aqui é tipo um domo, tipo uma ponta de caneta Bic, sabe? Que é zero em toda a borda e máximo bem no meinho. Não, ele não é tipo uma ponta de caneta Bic, ele é tipo uma lombada assim mesmo, certo? Então ela é máxima em todo o plano neutro, não só na linha neutra, é máximo no plano neutro como um todo. E zero na extremidade ali da borda. Pô, mas se for redondo é a mesma coisa, continua sendo uma lombada, mas é uma lombada cortada, e aí o valor máximo, em vez de ser 3 meios de V sobre A, o valor máximo é 4/3 de V sobre A, tá? Então, esses seriam os principais valores aqui, né, de tensão. E se for um tubo, continua também sendo uma lombada, mas é uma lombada mais cortada, e é mais ou menos 2V sobre A, o valor da tensão máxima. Então, de teoria, galera, era basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês aí de relembrar, né, de resistência dos materiais e tudo mais. Então, agora a gente vai entrar naquela... Né, lembra que eu falei, né, as aulas do início elas são muito curtas porque é só revisão e a gente entra já para a parte de exercícios, tá? Então a gente vai seguir a seguinte dinâmica. Eu vou deixar aí o exercício projetado para vocês. Eu vou pedir para vocês se dividirem em grupos no Discord. Ah, professor, de quantos? Quantos vocês quiserem. Pode ser 2, 3, 4, 8, 12, 1000, tanto faz. Se organizem aí o mesmo grupinho que vocês fazem em sala, tá? Entrem ali no áudio, conversem entre si aí, tentem resolver esse exercício, que daqui a pouquinho eu já vou passar lá nos grupos, no Discord, para tirar dúvidas e a gente trocar uma ideia aí melhor, tá? Então eu vou deixar aí projetado, vocês podem copiar, quem quiser, tirar um print, etc. Mas tentem resolver esse exercício aí, que eu já entro lá tirar uma dúvida aí para vocês, beleza? A gente se vê daqui a pouco aí, galera. Até daqui a pouco.
Adriano, eu consigo te ouvir sim. Acho que, mas não sei, o pessoal tá meio individualista aí. Eu, eu cheguei um pouquinho depois aqui na tua live no YouTube. Eu só tô tendo uma dúvida nos exercícios. Eu tenho que estar utilizando as fórmulas para cisalhamento? Ah, entendi. Beleza, obrigado. Que para quem tá ainda vendo no YouTube, tá fazendo aí, então, só uma dica, né? Pera aí, deixa eu me mutar no Discord, que senão vocês vão ficar ouvindo duplicado aqui. Pronto. Tô falando só no YouTube agora. Então, a ideia do problema é determinar o melhor formato da seção transversal. Então, eu tenho que fazer uma barra de torção, tipo um eixo. E ele tem 1 metro de comprimento e eu tenho matéria-prima. A única matéria-prima que eu tenho é uma chapa de aço de dimensões conhecidas e essa chapa ela tem o tamanho de 1 metro por 100 milímetros por 1 milímetro de espessura. E aí eu vou conformar essa chapa da maneira que eu achar melhor. Então a ideia é usar 4 formatos diferentes. O primeiro seria usar a barra direto, eu pego ela e uso ela tipo assim, né? Deixa eu trocar aqui, peraí. Não. Aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então a ideia é uma opção, no caso, seria usar ela assim. Peraí. Então a primeira hipótese, né? Onde aqui teria 1 metro. Nossa, tá difícil escrever.
Aqui teria 100 milímetros. Meu Deus do céu. 100 milímetros. E a espessura ali seria 1 milímetro. Eu acho que eu vou fazer diferente aqui, galera. Vamos fazer uma coisa mais profissional aqui. Pera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Já vi que desenhar não vai ser meu forte aqui. Pera aí. Pegar. Então vamos lá. Então, primeira hipótese aqui seria eu usar a barra assim, né, num retângulo mesmo. Certo? Aonde aqui eu teria 1 metro. Eu teria 1 metro. Aqui eu teria 100 milímetros. E essa medida aqui fora do plano seria... Espera aí. Oh, caramba, seleciona. Então aqui 100 milímetros, aqui 1 metro e aqui 1 milímetro. Tá? Então essa seria a primeira possibilidade de fazer o problema. Tá? Acho que eu vou, para ficar mais bacana, deixa eu deixar, pera aí. Não, deixar assim mesmo, tá bom. Então essa seria a primeira possibilidade. Então a ideia é vocês virem aqui, ó, nessas fórmulas aqui, nessas que vocês estão vendo aí, e usar alguma dessas fórmulas aí. Se é essa, vocês têm que dar uma pensada para ver qual que é e chegar no valor de... Eu até vou colocar aqui, pera aí. Deixar essas fórmulas aqui, ó. Estou me batendo aqui. Então vou deixar essas fórmulas aqui para vocês, dar um zoom aqui, eu acho. E a ideia então é usar essas fórmulas, então vou aumentar aqui um pouco, para chegar no valor que a gente está pedindo, que é o exercício que está pedindo a tensão, né, a tensão e a deflexão, que seriam essas duas fórmulas aqui. Então, para isso, né, em resumo, eu tenho que o torque eu já tenho, eu tenho que calcular o Q e o K, né? Porque o G é dado, o L também eu posso calcular. Então, calculem o Q e o K para essa geometria aqui, ó, onde eu tenho 100 milímetros, 1 metro e 1 milímetro. Só que não esqueçam só, galera, uma coisa que é importante, isso aqui é a seção transversal da barra, tá? Isso aqui não é a barra, isso aqui é a seção transversal. Então, isso aqui seria um corte, né? Seria um corte aqui, ó. Tipo, corte AA. Eu faço um corte na minha barra e esse corte seria essa área aqui. Então eu vou ficar ali, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar isso aqui. Se alguém tiver uma dúvida ali, pode perguntar no Discord e tudo mais e a gente tira a dúvida.
Bom, então você deve estar fazendo aí. Vamos dar umas dicas aí. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir pelo YouTube, acho que sim, né? Só pelo Discord que eu tô mudo lá. Eu tenho que dar uma melhorada nesse Discord e configurar ele direitinho, mas não sei porque que tá dando um pau aí. Mas beleza. Então, aqui, né, é só aplicar a fórmula, né? Primeiro tem que ver qual é a fórmula. A seção transversal dessa barra aqui, ó, nada mais é do que um retângulo, né? Então ela seria um retângulo que ela tem aqui 1 milímetro nessa medida aqui. E aqui ela tem 100 milímetros, né? Ah, professor, não pode ser ao contrário? Não pode ser assim? Pode ser assim também, não tem problema, né? Eu vou representar do outro jeito só porque essa figura aqui ela tá dessa maneira, né? Então fica mais fácil de vocês enxergarem. Mas tanto faz, né? Porque isso aqui vai girar, então a posição, se é deitado ou de pé, não faz diferença. Então vamos lá. Então a gente tem a fórmula aqui, né? Que a gente vai usar. É essa aqui. Deixa eu colocar aqui a fórmula correta. Beleza, essa aqui a fórmula que a gente vai usar do retângulo maciço, tá? Pô, mas isso aqui tá ruim essa qualidade aqui. Deixa eu tirar o print lá de novo. Essa fórmula aqui que é a fórmula que a gente vai usar. Beleza, então reparem, né, que 2A é 100 milímetros e 2B é 1, né? Ou seja, o A vai ser igual a 50, certo? Então o A vai ser igual a 50 milímetros. E o B vai ser igual a 0,5 milímetros. Né? Porque ó, 2B é igual a 1 milímetro, 2A é igual a 100 milímetros. Então aí agora é só jogar nessa fórmula aqui e chegar no valor. Tá? Vou dar um tempinho para vocês chegarem nesse valor aí. Você pode escrever no chat do YouTube ou no Discord, onde vocês quiserem. O valor que vocês chegaram para a gente poder comparar os resultados aí.
Professor, primeiro K para seção plana da 33,12? O meu deu 33,12 também. Beleza. Quem tiver ouvindo duplicado, se quiser mutar lá no YouTube, pode mutar lá. Que eu vou deixar aberto dos dois para não ficar esquecendo de abrir. Vamos ver aqui, então. A igual 50. Deixa eu fazer aqui. A igual a 50, B igual a 0,5. E o K igual a vezes B ao cubo. 3 menos... Peraí. 33,12333. Maravilha, é isso aí mesmo. O primeiro aqui é da 33,13. Isso. 33,123333. O K. Aí eu já vou calcular o Q E o aqui. Q, professor, dá 33,13. Ah, tá. Beleza. Então vamos ver. Q igual a 8 vezes A ao quadrado, B ao quadrado, dividido por 3A mais 1,8 B. Não, meu Q deu 5,5. Vamos ver aqui, ó. 8 ao quadrado, B ao quadrado. Veja aí, eu cheguei em 5,5. É 8 vezes A ao quadrado? É, 8 vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado, né? Quadrado. 8 vezes A ao quadrado... Ah, tá. Vezes B. 33,13, isso aí, eu que tinha errado. Beleza, então. Engraçado que deu quase o mesmo valor, né? Deixa eu salvar isso, depois eu salvo. Então tá, então agora com esses valores aqui, ó, o que a gente faz? Deixa eu abrir o slide aqui. A gente vem aqui e joga nessas fórmulas aqui, ó. Tensão e θ, tá? Então vamos calcular aqui, ó. Tal max igual ao torque dividido por Q. O torque no enunciado lá, ó, o torque ele é igual a 10 Nm. Então, torque igual a 10 Nm. Só que é 10 Nm, né? Então, 10.000. Cadê? E o θ é igual a TL. Θ. O que é esse θ, né? Esse θ é o ângulo que ele vai torcer, né? Então imagina que você está torcendo uma roupa. É o quantos radianos, aqui no caso, que ele vai torcer em volta da linha neutra, do eixo neutro. Então isso aqui vai ser igual a torque vezes o comprimento da barra, que era 1000, né? 1000 milímetros. Então L igual a 1000. Então eu tenho T vezes L sobre K, G. K vezes G. G é o módulo de cisalhamento. E ele vale 80.800. Né? Então, resolvendo essas fórmulas aqui, ó, resolvendo essas duas aqui, eu chego nesses valores aqui. Vamos ver. Vê se chegaram nesse valor aí. Eu cheguei que a tensão é 301,8 mega. E o θ é 3,7 radiano. Vou passar para grau aqui.
240 graus. Ver se chegaram nesse resultado aí. Se alguém chegou nisso aí, dá um grito, hein? Mesmo resultado, professor. Deu o meu? Mesmo resultado. Maravilha. Então é isso aí mesmo. Então, ou seja, a tensão ela é 301,8 megapascal e o ângulo 214, né? Apesar da tensão ter dado relativamente baixa, esse ângulo é totalmente inaceitável, né? 214 graus é quase uma volta completa. O que é de se esperar, né? Imagina, eu pego uma chapa de aço de 1 milímetro e torço ela. É óbvio que ela vai virar um salsicha ali, né? Ela não vai conseguir suportar. Então aí a ideia é vocês fazerem as mesmas coisas, tá? Eu vou deixar vocês fazerem com calma aí mais tarde, daí a gente pode tirar dúvida na aula que vem. Eu só quero chamar a atenção de algumas coisas aqui, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que no caso aqui das outras geometrias, né, a gente tem placa plana, né, que é o que a gente já fez, circular aberta, circular fechada e seção quadrada fechada, né? É só aplicar as fórmulas, não tem erro, né? É só aplicar essas fórmulas aqui, ó, que estão no slide, beleza? Só que o que dificulta um pouco só é saber as medidas, né? Quanto que mede cada coisa. Cadê meu Photoshop aqui? Aqui. Então, vamos só olhar essa parte aqui, que aí o resto vocês conseguem fazer tranquilaço. Deixa eu apagar tudo aqui. Aproveitar e mudar essa cor aqui para um verde escuro. Aí ficou mais bacana. Vou mudar isso aqui para essa fonte mais bonita. Tá, então vamos pensar lá quais que são os problemas aqui mesmo. Deixa eu ver. A gente já fez placa plana, a seção circular aberta, que seria esse cara aqui, né? Certo? Então a gente tem aqui seção circular aberta. Seria assim, certo? Teria uma seção circular que ela não foi fechada. Imagina, até vou deixar menorzinho aqui, ó. Imagina que ele só calandrou a chapa e não soldou, certo? Não fez o costura de solda. E aí, se a gente comparar isso aqui, a gente precisa saber o raio e a espessura, certo? A espessura é óbvio que é 1 milímetro, né? Que é a espessura da chapa. Então a espessura é evidente que é 1 milímetro. A espessura aqui da chapa. O que a gente não sabe, né, o que é um pouco mais complexo aqui de ver, é o raio, né? Então como é que a gente chega nesse raio aqui, ó? Como é que a gente chega nesse raio igual a quanto? A gente sabe que o perímetro da chapa, perímetro é igual a 2 π, não tem o π aqui, π vezes o r, né? Então,
perímetro da chapa é igual a 2πr. Só deixa eu tirar o negrito aqui que tá muito grosso. Então, para eu saber o raio, eu sei o perímetro, né? O perímetro é igual a 100 milímetros, porque a chapa tem 100 milímetros. Então isso aqui é igual a 100 milímetros. Com isso eu consegui isolar e chegar aqui o raio. Vai ser igual a 100 divididos por π por 2π, né? Certo? Pego 2π, passo dividindo, eu tenho o raio. Então é isso que vocês têm que conseguir enxergar, né, nesses outros problemas aqui. Por exemplo, no quadrado, né, o tubo quadrado. Quanto que vale A e quanto que vale B? Bom, se é um quadrado, A é igual a B. E quanto que vale eles? Aí você vê também pelo perímetro. Tá? Então esse que é o desafio final que vocês fazerem nesse exercício. Tentem fazer em casa, na hora que vem a gente tira as dúvidas, tá? Só para não ficar muito demorado aqui. E aí vamos para esse cara aqui, tá? Bom, esse problema aqui é o clássico lá que vocês já conhecem, certo? A gente já viu ele diversas vezes. E a gente já tem algumas coisas já dele já resolvidas, certo? A gente tem, por exemplo... Opa, deixa eu voltar aqui. A gente tem o momento fletor aqui e a força cortante, né? Que a gente já resolveu ele. Só para relembrar, alguém tem aí fácil o valor dessa momento fletor, da força cortante, do torque? Senão a gente faz aqui rapidinho, mas eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Olha a habilidade aqui do Photoshop, cara. Vou deixar aqui assim, tá bacana. Então, para quem tem lá no caderno, se vocês conseguirem olhar, fazendo aqui de cabeça rápido, a gente tem que o torque é igual a F vezes A. Então vai ser igual a 8.000. O negócio está travando aqui. 8.000. A gente tem que a força cortante é igual a 1.000. E a gente tem que o momento fletor, se vocês olharem lá no caderno, vocês conseguem ver isso, é igual a 6.000. Ah, professor, mas era mais, era menos. Não, beleza, não vamos se preocupar muito aqui com o sinal. Vamos usar os valores aqui absolutos, tá? Por que esse negócio tá ficando negrito, cara? Beleza. Então o torque é 8.000 libra. Deixa eu colocar as unidades aqui. Preciso de uma fonte melhor. Deixa assim. Depois, próxima aula eu tento selecionar aqui um... Acho que essa aqui fica melhor. Deixa eu ver. Ah, essa aqui ficou show. Que tá no... Quem sabe faz ao vivo, galera. Então vamos... Calma nós aí. Acho que dá pra deixar negrito. Maravilha, ficou bacana. Então, beleza. Então, será que ela tem minúscula? Tem. Então, libra por polegada. Aqui, libra. E aqui, libra por polegada. Maravilha. Então tá, então esses são os valores que a gente já teria calculado nas aulas anteriores, né? Torque, força e momento fletor. O que a gente vai fazer agora... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que tá tudo certo aqui. Deixa eu ver se a live tá funcionando ainda certinho.
Tá. Live tá funcionando certinho. Então, beleza. Então, então a gente vai aplicar aquelas equações aqui, né? Essa aqui, quer dizer, desculpe, essa aqui, né? Então eu já vou separar as equações aqui que a gente vai usar. Então a gente vai usar essa aqui. A gente vai usar essa aqui também. Está associado à flexão. Deixa eu tirar um print maior aqui. E a gente vai usar a de torção, que seria essa aqui. Então tá. Então a gente vai usar essas equações aqui para calcular os valores lá do problema, né? Que seria esse problema aqui, eu quero calcular as tensões do ponto A e no ponto B, certo? Então vamos começar a fazer para o ponto A, na verdade, e o ponto B vocês tentam fazer sozinhos aí, a gente pode tirar dúvida na próxima aula. Então, olhando aqui para esse exercício, né? Eu tenho que o ponto A, ele está aqui em cima, certo? Então, o que vai acontecer com a flexão? Ele vai estar sendo tracionado, correto? Vai estar sendo tracionado quando eu flexionar essa haste aqui. E a flexão vai ser máxima, né? Ele vai entrar nesse valor aqui, ó, como se estivesse aqui embaixo sendo tracionado, certo? O que vai acontecer também com o ponto A em relação à força, em relação ao torque? Ele está sendo torcido, né? E ele também vai estar na distância máxima, né? Porque o ponto A estaria aqui, assim, ó. E então está sendo cisalhado com o valor máximo aqui também. Agora, já com a força cortante, ó, a força cortante aqui é vertical. E o que vai acontecer com o ponto A? Se você olhar aqui, o ponto A vai estar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Tá? O ponto A está aqui. O ponto A está aqui. E o ponto A está aqui, ó. Nessa parte de baixo. Certo? Então, repare que a tensão cisalhante aqui é zero no ponto A. Né? Porque ela vem de zero, passa para máxima. Então a gente não vai usar. A gente não vai usar isso aqui. Beleza? Essa parte não vai usar. Essa equação aqui a gente vai usar, né? Então a gente vai calcular aqui, ó, isso aqui vai ser igual ao torque, que a gente viu aqui que era 8.000. Tá. 8.000 vezes o raio. Deixa eu usar um X aqui. X maiúsculo. Vezes o raio, que é... Não, acho que vou usar asterisco mesmo. Usar asterisco mesmo. Vezes o raio, que é... Vamos ver aqui no problema. Não, acho que tem aqui, né? O raio é... Pera aí, cara. O raio, ele é 1,5 sobre 2, então 0,75. Né? Então, o raio é 0,75. E tudo isso aqui eu divido pelo momento de inércia. Né? Momento de inércia para um círculo, ele é, deixa eu pesquisar aqui.
Só para não falar errado aqui, né? Espera aí. Aqui, ó, para um círculo, o momento de inércia é πd² sobre 64. Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui vai ser igual π vezes d² sobre 64. Então é isso, vamos lá, vamos calcular aqui, deixa eu pegar o meu R aqui, que é um calculador que eu uso. Então eu tenho tal igual ao torque, que é 8.000, vezes 0,75, divididos por π vezes diâmetro, que é 1,5 a quarta, divididos por 64. Então eu tenho aqui 24.000 PSI, então 24 kg PSI. Então isso aqui tudo igual 24 que é igual a 24.144. Vê se vocês chegam aí, vê se eu não fiz nenhuma conta errada aí e tal. Mas acredito que seja isso aqui. Para torção. Para flexão, vai ser algo parecido. A única coisa que vai mudar aqui é o M, né? O C vai continuar sendo a mesma coisa, porque essa distância aqui é o raio, certo? E vai mudar o I. Então, isso aqui nada mais vai ser do que... Espera aí. Pô, não desagrupa, cara. Então vamos lá, vou tirar esse cara aqui. Apagar isso aqui. Vou arrastar isso aqui para cá. E então vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual M, que é 6.000, né? Só deixa eu verificar aqui se é mesmo. Isso, 6.000. 6.000 vezes o raio, né? Que é essa distância aqui máxima, que vai ser 0,75. Isso que eu vou dividir pelo I. O I muda, que é π vezes d² sobre 32. É a única coisa que muda. Em vez de ser 64, é 32. Por que ele muda o momento de inércia? Que um é momento de inércia normal e outro é polar? Exatamente. Esse aqui é o J, que é o momento polar de inércia. E esse aqui é o I, que é o momento de inércia comum. Tá? Entendi. Obrigado. É isso. Não, pera que eu tô fazendo errado aqui. Só um pouco. Não, eu inverti aqui, galera. Pera aí. Aqui é 32. E aqui é 64. Por quê, né? Porque o momento de inércia polar é a soma dos momentos de inércia. Então eu tenho πd² sobre 64. Até vou escrever esse 64 aqui melhor. Aqui. Pera aí. Sobre 64. Esse é o momento de inércia em X ou em Y. E aí o polar de inércia é a soma dos dois, né? Então se eu tenho πd² sobre 64 mais πd² sobre 64, né? É πd² sobre 32. Então eu inverti aqui. Vou deixar essas linhas aqui mais finas. Se eu conseguir.
Não tô conseguindo. Mas enfim. Então, deixa eu refazer essa conta aqui, né? Essa conta aqui tá errada. Aqui é 32. Então vai dar 12 mil, na verdade. 12.072. PSI. Agora sim. E aí esse cara aqui, vamos fazer as contas aqui, vamos ver. Sigma igual 6.000 vezes 0,75 dividido por π vezes 1,5 a quarta dividido por 64. Agora sim. Então isso aqui vai dar 18.108. Então tudo isso aqui vai ser igual a 18.108. Beleza. Vamos melhorar um pouco essas fórmulas aqui, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui só para vocês terem no formulário de vocês aí quando e se a gente for fazer prova, que também eu não sei o que vai acontecer. Então vamos lá, a fórmula aqui, ó. Professor, rapidinho. Fala. Para a unidade britânica ele fica em PSI, certo? Isso. E para a unidade do sistema internacional ficaria qual? Ficaria em megapascal, né? Caso a gente tivesse usado milímetro e newton milímetro, né? Aí sairia direto megapascal. Isso, megapascal. Se você usar o SI mesmo, seria daí pascal, né? Ok, obrigado. Imagina. Isso, deixa eu fazer um negócio aqui. Porque eu não tô conseguindo. Enfim. Então vamos melhorar um pouquinho só essa equação aqui. Vamos fazer assim, ó. Isso aqui é igual a M vezes C. Só que o que é o C? Para eixo, né? A gente está trabalhando em eixo. C é o diâmetro dividido por 2. Porque é o raio. E o que é o momento de inércia aqui? Isso aqui nada mais é do que π vezes d a quarta sobre 64. Então reparem que eu posso simplificar essa equação aqui para ficar igual m vezes... eu posso dividir, né, 64 por 2, então vai ficar 32 vezes m dividido por π vezes d ao cubo. Certo? Se você simplificar aqui, esse d a quarta vai perder um d aqui. Beleza? Então vai ficar d ao cubo. E 64 dividido por 2 é 32. Então, a fórmula que vocês podem ir lá tentar decorar ou usar é isso aqui, ó. 32m, momento fletor, vezes π, d ao cubo. Isso aqui, lembra, né? Que é para eixo, maciço, que é o que a gente vai usar muito. Outra, deixa eu agrupar aqui. Essa aqui também a gente pode trabalhar um pouquinho melhor ela. Essa aqui. Pô, por que não tá criando máscara, cara? Pronto. Essa aqui, ó, a gente pode também trabalhar um pouquinho nela. E ela vai ficar igual torque vezes diâmetro sobre 2. E aqui embaixo o momento polar de inércia. π vezes d ao cubo
Se eu consigo fazer assim, não. D ao cubo divididos por 32. Aqui também, da mesma maneira, isso aqui vai ficar igual. T vezes, também aqui vai ficar 32 dividido por 2, que é 16. Vai ficar 16 vezes T. Dividido por D ao cubo. Esse pi D ao cubo. Então essa é a fórmula que vocês podem lá anotar no formulário e tal e tentar usar, porque ela já é um pouco melhor do que tentar lembrar tudo isso aqui. Então, momento fletor 32m sobre π d ao cubo e tensão devido à torção 16t sobre π d ao cubo. Tá, então isso seria para esse exercício aqui que a gente está fazendo. Seria esse exercício da viga engastada. Então a mesma coisa eu quero que daí vocês façam para o ponto B, com calma, aí a gente pode tirar dúvida na aula que vem. Acho que eu vou deixar sempre assim. Eu vou deixar sempre os primeiros minutos da aula para tirar dúvida. Então, aí vocês conseguem, durante o início da aula, vocês conseguem tirar dúvida e a gente continua o conteúdo que eu acho que ficar mais produtivo. Então, para esse problema, eu vou deixar vocês tentar fazer o B em casa. O que muda do B? É a posição, né? Então, se a gente voltar aqui... Deixa eu voltar aqui no... Acho que é esse aqui, né? O B está aqui do ladinho, né? Então, se a gente voltar para esse problema aqui, ó, o B agora ele vai estar onde? O B vai estar aqui. Aí aqui eu já preciso voltar lá e usar de novo o cisalhamento, que agora eu não posso apagar ele. Então acho que eu até vou criar aqui. Pera aí. Em vez de mudar isso aqui, duplicar esse grupo. O B agora vai precisar... Opa, equação errada. O B agora vai precisar do cisalhamento. Então deixa eu apagar aqui. Então aqui eu tenho o B. O B agora ele vai estar aqui no meio, certo? Se vocês olharem aqui nesse... Cadê? Se vocês olharem aqui nessa figura, ó, o B vai estar bem na linha neutra, né? Então, o que muda? Agora o B vai ter uma tensão cisalhante, que vai ser igual a esse valor aqui, 4/3 de V sobre A, onde V é a força cortante, que vale 1000. E A é a área, né? πd ao cubo, πd ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Então, força cortante sobre área. E aqui eu tenho, o ponto A vai estar aqui do lado. Como isso aqui não vai mudar nada, né? Porque toda a borda é tensão máxima, então isso aqui continua a mesma coisa. Mas aqui para flexão muda, né? Porque agora o ponto B, ó, tá bem aqui no meio. E aqui no meio a tensão é 0. Então agora é esse cara aqui que eu não vou usar. Certo? Então eu vou ter tensão de cisalhamento máxima, eu vou ter tensão de torção. E repare que tanto essa quanto essa são cisalhamento, né? E no mesmo plano, na mesma direção, tudo igual, ó. Se você pensar aqui, essa força está cortando para baixo, né, o ponto B, e o torque também está cortando o ponto B no mesmo plano, na mesma direção, que é para baixo. Então, essas duas tensões aqui, vocês vão poder somar. Você vai poder somar essa tensão aqui com essa tensão aqui. Porque as duas são de cisalhamento no mesmo ponto, no mesmo plano, na mesma direção. Então, você pode somar. O que você não pode fazer lá no exercício anterior?
você não pode somar essa com essa, né? Porque isso aqui é cisalhamento, isso aqui é normal, né? Uma está na direção normal, outra está na direção cisalhante. Então essas aqui você não pode somar. Mas essas duas você pode, né? As duas são cisalhamento, no mesmo ponto, na mesma direção, tudo igual. Então é isso que vocês vão fazer em casa. Vão calcular isso aqui. Tá? Quer dizer, vocês já estão em casa, né? Mas vocês entenderam. Vocês vão fazer depois da aula. E aí, para fechar, deixa eu só trocar aqui. Pronto. Acho que eu vou fazer diferente. Vou fazer assim. Ó. Leitura. Aí, para fechar a aula de hoje, a gente vai dar uma olhada nesse exercício aqui de novo. Tá? Então, já para adiantar, a gente tem aqui ó, a magnitude do momento. Então, já foi dado ó, o momento fletor. Aqui. Já foi dado o momento fletor no ponto B, C e D. E o torque ele é constante e vale 73. Então, de onde que vieram esses números aqui? A gente calculou na aula passada. Tá? A gente já calculou esses valores. Eu não sei se foi esses valores que a gente chegou ou não, mas é disso aqui que a gente está... daquele procedimento que a gente fez na aula passada que a gente continuaria. Então, o que eu quero que vocês façam? Né? Dado que os diâmetros são esses, os momentos são esses, os torques são esses, quero que vocês calculem. Aqui, não vamos ainda falar de coeficiente de segurança estático, tá? Só calculem as tensões, por enquanto. Depois a gente vem aqui nesse coeficiente de segurança. Eu vou dar aí um tempinho para vocês darem uma mexida, uma brincada nesse exercício, aí eu já retorno. Vou lá aproveitar e tomar uma água.
Beleza, então. Voltei aqui. Então vamos lá, então. Vamos também para dar uma agilizada. Eu vou ajudar vocês aí. Se tiver dúvida aí pode perguntar. Então tem o eixo, tem 3 regiões aqui, essa região D0, D1, D2, D3. E eu tenho 3 pontos que eu estou considerando. Ponto B. Deixa eu mudar aqui. Pera aí. Era para ter um jeito de pontar diferente, mas enfim. Ponto B, ponto C e ponto D. Cada um deles tem um valor diferente de momento fletor, um diâmetro diferente, mas o mesmo torque. Então eu vou tirar um print aqui, eu vou jogar lá no meu quadro negro. Beleza. Então esse aqui é o problema que a gente está resolvendo aqui. Então vamos começar aqui com o ponto B. Os demais são análogos, certo? Aí vocês conseguem também fazer para a próxima aula sem problema nenhum. Então vamos lá, vamos começar com o ponto B. No ponto B, eu tenho um momento fletor de 33 libra-polegada, torque de 73,1 libra-polegada, e o diâmetro em B é 0,625, certo? Então eu vou anotar esses dados aqui. Então eu tenho M igual 33. Tenho T igual 73,8, acho. Deixa eu ver aqui. 73,1. E o diâmetro igual a 0,625. 0,625 polegadas. Tá? Não estou colocando as unidades aqui, mas é tudo libra, polegada e polegada. Beleza, então... Pera aí. Então o que eu tenho que fazer? Depois a gente chegar no coeficiente de segurança, tá? A gente vai ter que usar von Mises, daí eu vou dar uma lembrada bem rápida como é que faz isso. Mas no ponto B, eu tenho flexão e torção. Vamos desprezar esforço cortante, porque é muito comum a gente não considerar esforço cortante em eixos. Na verdade, a gente quase nunca considera. Então vamos lá, vamos puxar aqui as fórmulas. Aqui, vamos puxar essas fórmulas aqui. Ó. Então eu tenho que flexão é 32m sobre πd ao cubo. Né? Deixa eu só copiar aqui. Ó. (32m) vezes πd ao cubo. Isso aqui é a tensão de flexão, então isso aqui é sigma. Eu vou ver um negócio para escrever melhor as letras gregas aqui depois, tentar fazer isso para a próxima aula. Mas por enquanto vamos tocando aí do jeito que dá. Eu até tenho, galera, que eu já tinha comprado. O que eu não... Enfim, eu tenho aqui uma mesa, certo? Que eu posso escrever assim, ó. Só que eu não sei usar. Na verdade é que eu não sei usar, não tenho a coordenação motora para usar esse negócio direito. Mas de repente eu começo a praticar isso aqui um pouco melhor para poder escrever
usando ela. Eu já deveria ter aprendido, porque ter essa mesa já vai fazer 6 meses e eu reluto de aprender a usar esse negócio aqui. Então, seria aqui, né? Ó, não, a minha letra não rola. Então vamos lá, vamos digitando. Né? Então isso aqui vai ser igual 32 vezes 33, certo? Que seria 32 aqui da fórmula, vezes 33 do momento. Vezes π, 3,14, vezes o diâmetro, 0,625, ao cubo. Só isso. Isso é sigma. Vamos ver aqui essa outra fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é o tal, né? Tal. Que seria a tensão de cisalhamento. 16 torque vezes πd ao cubo. Então isso aqui vai ser 16 vezes o torque, que é 73,1. Dividido por π vezes diâmetro. Na verdade é só copiar isso aqui, né? Beleza. π vezes 0,625 ao cubo. Então vamos calcular esses valores aqui. Aqui, ó, tal vai ser igual 32 vezes 33 divididos por π vezes 0,625 ao cubo. Só que isso aqui é o sigma. Só deixa eu ver se fiz certo isso aqui. Acho que sim. Deu um valor meio pequeno, mas acho que é isso aí mesmo. E o tal, 16 vezes 73,1 divididos por π vezes... A mesma coisa está aqui, né? Então, beleza. Então, tensão de flexão deu 1.376 e a de torção deu 1.524. Bateram os resultados, professor. Deu diferente? Não, bateram, deu tudo Ah, certo. bateram? Maravilha. Valeu. Isso aí. Então, esses seriam os resultados, né, das tensões. Só que ali o exercício, ele pede para calcular o coeficiente de segurança, certo? Coeficiente de segurança, vamos relembrar aqui algo lá de resistência dos materiais. Opa, apaguei aqui. Que é a von Mises. Deixa eu puxar a fórmula aqui de von Mises. Critério de falha de von Mises. Critério de falha de von Mises. Deixa eu puxar aqui a fórmula da Wikipédia. Aqui, ó. Copiar imagem. Deixa eu fechar isso aqui. Ela é essa equação que não está aparecendo. Vou tirar um print aqui. Inverter lighting.
Então essa aqui é a tensão equivalente de von Mises. Ela é um critério de falha, né? Isso aí a gente vê lá em resistência dos materiais, mas só para relembrar a fórmula que é esse cara aqui. Aonde as tensões 1,1 seria normal em X, por exemplo, 2,2 normal em Y, 3,3 normal em Z, e aí essas aqui são as cisaliantes. Então, sigma XY, YZ e ZX, tá? O que é o que não importa, né? Você pode dizer que 1 é Y, 1 é X, 1 é Z, tanto faz. Mas o que importa é que tensões normais, né? A gente tem as 3 tensões normais. E as tensões cisaliantes, que a gente tem as 3 tensões cisaliantes. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil tensor de tensões, não. Mas enfim, seriam as tensões, né? A gente tem que a tensão sigma ela é uma tensão de flexão, então ela é uma tensão normal. E a tensão tal é uma tensão cisaliante, né? De novo, qual é o índice ali não importa tanto pra gente. Por quê? Porque a gente só tem uma tensão normal e uma tensão cisaliante, né? Então a gente vai fazer assim. Essa fórmula aqui, ó, ela vai ser reduzida a... Agora acho que eu vou ter que tentar usar a minha canetinha aqui. Espera aí, solid color. Vou fazer assim. Então isso aqui vai ser igual... Né? Isso aqui vai ser igual. Meu Deus, que medonho. Raiz quadrada, né? Vamos ver os termos que vão ser zero. Isso aqui vai ser zero. Aqui. Isso aqui vai ser zero. 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 Né? Porque eu só tenho uma tensão normal. Vamos dizer que 1 é igual a x. Então, sigma xx. Eu só tenho uma tensão cisaliante também. Aqui não importa dizer qual é, mas só por questão de rigor, né? Não, vamos fazer então lá certinho, né? Já pra gente lembrar um pouco mais. Aqui era o eixo Z, não sei se vocês lembram. O eixo longitudinal era o Z. Então, a tensão aqui normal seria sigma ZZ, tá? Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero e isso aqui é zero, né? Por quê? Porque essa tensão aqui que a gente calculou, na verdade, aqui seria um sigma ZZ, que eu não estou conseguindo escrever aqui, peraí. Isso aqui seria um sigma ZZ, certo? Sigma ZZ, tá? E isso aqui seria uma tensão cisaliante, né? A de torção. Olhando aqui, né, eu estou torcendo o eixo na direção ZX ou ZY. No caso, tanto faz que depende porque o eixo vai girar, né? Mas vamos dizer que seria a ZX, por exemplo. Então eu tenho que isso que é zero e isso que é zero. De novo, repare que não faz diferença, né? Porque aqui é um somatório, então a ordem dos fatores não importa. E aqui também não importa, né, se você inverter a ordem, mas só para a gente deixar isso mais bonitinho. Então eu tenho que esse termo zero, então eu vou ficar aqui meio, zero. Esse termo aqui vai ficar sigma ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar vezes sigma ao quadrado. Esse termo aqui vai ficar sigma ao quadrado. Então, mais sigma ao quadrado, né? Repare que esse sinal de menos vira mais, né? Porque isso aqui está ao quadrado. É mais 6 vezes tal. Certo? Isso é a raiz quadrada ali do nosso problema. Então, isso aqui vai se resumir a SQRT de meio vezes sigma ao quadrado mais 6 vezes tal, né? Ou ainda eu posso dizer, eu posso multiplicar tudo isso aqui, né? Eu posso, na verdade, acho que tem um erro aqui nessa. Tem um erro nessa equação aqui, ó, galera, que vocês verem, o meio está dividindo tudo, né? Então, na verdade, tem aqui ainda um... Tem aqui ainda um... Opa!
Tá difícil. Tem aqui, na realidade, uma chave aqui que eu comi mosca aqui. Tem uma chave aqui. Né? Tem uma chave. Então, essa fórmula aqui, deixa eu corrigir. Aqui, na verdade, é assim. Isso. Ou seja, né, esse meio vai passar aqui dividindo, então isso aqui vai ficar igual SQRT de sigma ao quadrado mais 3, que é a fórmula que a gente vai usar muito. 3 tal. Tá? Então, para eixo, isso aqui sempre vai acontecer. Né? Sempre que a gente for trabalhar com eixo, vai acontecer isso aqui. Ó. A tensão equivalente vai ser raiz quadrada da tensão deflexão ao quadrado mais 3 vezes a tensão de torção. Então isso aqui é uma coisa que sempre vai acontecer em eixo. Professor, licença. Fala. Não é sigma ao quadrado mais sigma ao quadrado? Sim. Por isso que é 2 sigma ao quadrado, né? Aqui tá errado. Aqui é 2 sigma ao quadrado. É. Mas esse aqui daí fica 2 sigma ao quadrado dividido por 2. Aí fica sigma ao quadrado. Certo? Obrigado. Beleza. E aqui, tinha errado essa linha aqui, mas essa aqui tá certo. Então isso aqui é uma equação que a gente vai usar bastante aí em projeto de eixo, que vai sempre aparecer. Então, vamos lá. Então, vamos calcular os valores para o nosso problema lá, né? Então, a gente tem SQRT, né? Raiz quadrada, sigma ao quadrado, vamos ver quanto que é. Deixa eu só apagar essa máscara aqui. Eu tenho sigma ao quadrado, sigma é esse valor aqui. Sigma ao quadrado mais tal ao quadrado. Deixa eu pegar direto do R aqui. Tal ao quadrado mais tal ao quadrado. Então vamos lá. Então eu tenho que vamos chamar isso aqui de von Mises é igual SQRT sigma ao quadrado mais 3. Aqui faltou um 3 aqui, né? 3 vezes. Então, 3 vezes tal ao quadrado. Então eu tenho que a tensão equivalente de von Mises é igual a 2.978 PSI. Então essa é a tensão equivalente, né? Equivalente de von Mises. E aí para que eu vou usar isso? Eu vou pegar esse valor aqui e comparar com a resistência mecânica. Então a resistência mecânica é 38 kPSI. Show? E a tensão equivalente de von Mises é 2.900. Então eu tenho aqui, ó, que o coeficiente de segurança, eu vou chamar isso aqui no coeficiente de segurança asterisco, porque eu já vou explicar porque isso aqui não está certo. Vai ser igual a 2.978.55 e eu vou dividir isso aqui pela resistência lá, que é 38.000. Beleza. Então isso aqui seria o coeficiente de segurança. Eu tenho 2.978.55 dividido por 38.000. Na verdade, o contrário. Inverti aqui. É a resistência sobre solicitação, não solicitação sobre resistência. Coloquei inverso aqui. Então isso aqui daria um coeficiente de segurança de 12,7. Tá? 12,7. Bom, tem alguns problemas nessa metodologia aqui, pensando num projeto de eixo. Tá? Primeiro, tem algumas coisas que eu não considerei. Concentrador de tensão aqui, né? Eu não considerei. Essa descontinuidade vai aumentar as minhas tensões. Isso a gente vai ver, se não me engano, na aula que vem ou na próxima. Outra coisa que eu não considerei é que isso aqui tem um fenômeno de fadiga, que a gente também vai ver nas aulas futuras. Então, eu não estou levando em consideração o desgaste, né, com o tempo. Então, não tenho coisa faltando aqui ainda. E outra coisa que eu não mencionei, mas a gente vai ver lá, tem a ver muito com a fadiga, né? Porque o torque ele vai ser constante, mas o momento fletor ele vai ficar variando, né? Porque isso aqui está girando.
Então, todos esses detalhes aqui a gente vai ver na aula que vem, certo? Mas, para fechar essa aula, seria isso, né? O coeficiente de segurança aqui bem errado, que esse valor não é o valor correto ainda, porque a gente tem muitas coisas que a gente não está considerando, seria 12,7 para esse ponto B. Então, para vocês, agora eu quero que vocês repitam o que a gente fez aí, ó, fazer para o ponto C e para o ponto D, né? O que muda aqui? Muda, vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, pera aí. Aqui. Deixa eu fechar aqui e colocar aqui, né? Muda o quê? Muda o momento. Basicamente só vai mudar esse valor aqui, vocês recalculam. O torque vai mudar também, desculpe, porque o diâmetro muda, né? Então vai mudar o momento, vai mudar o diâmetro e só. Então muda o diâmetro, vocês recalculam isso aqui. Com isso vocês recalculam tensão equivalente de von Mises, divide resistência por solicitação, você tem o coeficiente de segurança. Faz isso para o ponto C e para o ponto B e fechou, tá? Para a aula de hoje, deixa eu aparecer aí para dar um tchau para vocês. Vídeo aqui. Estou aparecendo aqui agora. Então, para a aula de hoje é isso, galera. É isso que eu tinha previsto já, independentemente se fosse EAD ou não, tá? A gente ia ver o mesmo conteúdo, só que eu ia detalhar um pouquinho mais os exercícios em sala. Agora eu quero que vocês tentem fazer, porque eu acho que fica muito difícil, né, pela internet, você só olhando de aprender. Então é muito importante mesmo, galera, que vocês façam o exercício de vocês mesmo. Tentem fazer para a semana que vem. Como eu combinei, então, a gente vai deixar pelo menos uma meia hora inicial para tirar dúvidas dos exercícios das aulas anteriores. E aí, então, o tempo que a gente ganha no final de uma aula, a gente recupera no início da outra. Tá? Então, a gente vai seguir esse panorama aí. Para a aula que vem, tentem ter microfone aí para vocês me perguntarem as coisas e tudo mais. Tentem participar também, igual o nosso colega o Ivan, né? O Ivan que estava participando da aula de hoje. Isso. Então tentem participar também, né? Façam perguntas aí e tudo mais, fique interessante. Se você está assistindo isso depois, sem ser ao vivo também, tenta fazer tudo, entra no Discord lá no horário. A recomendação da coordenação é para que todo mundo tem que estar no horário de aula, tá? A ideia não é assistir depois. Eu, particularmente, não me importo, mas vamos tentar seguir as regras aí. E deixem o feedback do que vocês acharam, o que dá para melhorar aí. Óbvio que na medida do possível, né? Tá tudo aqui meio precário ainda, a internet tá ruim, barulho tá meio complicado dos vizinhos aí, mas vamos que vamos. Então, por hoje é isso aí, galera. Muito obrigado aí. A gente se vê na semana que vem. Valeu! Professor, Fala. só tem uma dúvida rapidinho quanto ao exercício da aula anterior, que eu tive que sair mais cedo, né? Fala. E Deixa eu abrir aqui. em cada sessão, quando a gente ia definir os momentos, né? A gente eliminava o momento anterior e só considerava o momento da sessão? Então, quando você faz o corte ali, né, você olha para um problema novo, né? Então, aquele momento que você já calculou, você não vai usar, né? A menos que você faça um corte duplo, né? Imagine que você está cortando, por exemplo, aqui e aqui, assim, você está fazendo dois cortes olhando para um pedacinho. Pera que acho que você está me vendo aqui, deixa eu... Mas eu entendi, se fosse considerar um pedaço de uma parte que tem um momento e uma parte que tem outro momento, né? Isso, imagina se tem o barra aqui, né? Se você fez um corte só, você joga fora tudo que tá ali e um problema começa do zero. Olha só porque sobrou. Mas pode acontecer de você fazer tipo dois cortes, assim, né? E aí você já tem uma informação aqui de momento, aí você consideraria. Mas o que eu recomendo é você fazer sempre um corte e joga fora tudo que você fez antes e olha só pro que sobrou, que é menos chance de errar. Daí forças eu só utilizo se ela estiver no início da próxima sessão, né? A força... Final. A força... Assim, você fez o corte ali, né? Você só considera o que está naquele diagrama de corpo livre. Se você cortou fora a parte, não considera, tá? E aí o que pode gerar dúvida é assim, eu fiz o corte exatamente na força. Entendeu? Tipo, imagine que eu fiz um corte aqui exatamente onde tem uma força. Aí você pode considerar ou não, meio que tanto faz, porque é um ponto ali de exceção, digamos assim, né? O corte ali, exato. Mas como a gente está fazendo cortes genéricos, né? Tipo numa coordenada genérica, isso acaba não acontecendo. Mas a ideia é, corta, joga fora um dos dois lados e faz equilíbrio só do que sobrou, mais nada.
Entendi. Beleza, obrigado, Maravilha, professor. valeu. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, é só perguntar, senão por hoje é só, galera. Espero que tenha atendido as expectativas e que se cuidem aí. Abraço. Professor, só mais uma